E queria conversar com vocês, apresentar algumas ideias de dois trabalhos que eu escrevi recentemente. O primeiro, o principal deles, é um artigo que está na revista Suprema, né, do Supremo Tribunal Federal, revista de estudos constitucionais, que chama justamente isso, o controle judicial de constitucionalidade, interpretação jurídica e separação de poderes, o sincretismo da trajetória brasileira em perspectiva comparada, que eu escrevi com o Rodrigo Marchetti Ribeiro, que é doutorando, me orientando aqui de doutorado na USP. E depois também quero comentar de um texto que a gente está fechando, falando do debate entre Kelsen e Schmitt sobre quem deve ser o guardião da Constituição e as repercussões desse debate no Brasil. Então, esse segundo texto sobre Kelsen e Schmitt escrevi com o Rodrigo Marchetti e também com o professor Ricardo Espíndola Diniz, que é da Universidade Federal de Tocantins. Então são reflexões bem recentes que eu queria compartilhar com vocês e depois ouvir também os comentários, né? É o seguinte, a gente começa a falar do controle de constitucionalidade pelo judiciário no Brasil, notando que é algo muito recente, porque no século XIX, até as grandes influências que o constitucionalismo brasileiro teve no século XIX, são modelos de países que não têm controle judicial de constitucionalidade, ou pelo menos não tinham até muito recentemente, que são o Reino Unido e a França. No Reino Unido, né, como a gente sabe, a Inglaterra não tem uma constituição escrita, né, tem um conjunto de precedentes e leis que são considerados a Constituição da Inglaterra, mas não é um documento escrito, e também não tem uma separação de poderes tão estrita, porque o parlamentarismo implica que o governo é composto, é formado a partir do legislativo, né? Então, o grande foco do sistema inglês do Estado britânico, né, é a separação entre a política e os juízes. Os juízes terem um papel mais circunscrito de lidarem com os precedentes e estarem afastados da política. Isso só... Bom, e até recentemente o topo do judiciário britânico, o órgão máximo do judiciário britânico, era a Câmara dos Lordes, o que mostra essa tradição de supremacia do legislativo, né? Que vem desde o John Locke, vem com uma influência liberal de que o legislativo é que representa o povo, a nação, né? A soberania popular e nacional. Então, a Câmara dos Lordes, essa casa do Legislativo, é que era o topo do Judiciário britânico, para mostrar que o Judiciário está submetido ao Legislativo e também está bem separado a função da política e a função dos juízes. Isso só começou com movimentos muito pequenos a mudar recentemente. Em 98 aprovaram uma lei dos direitos humanos que dá parâmetros mais abertos para as cortes controlarem o governo, imporem padrões mínimos de dignidade, igualdade, respeito. E muito mais recente, 2009, é que o Reino Unido criou uma Suprema Corte, que tem uma função de controle de constitucionalidade. Mas ainda assim, essa Suprema Corte é bastante deferente ao legislativo, ela evita se imiscuir nas decisões legislativas e nas decisões administrativas, né, nos atos administrativos. Então a tradição do Reino Unido é um judiciário bem afastado da política. E na França também, que foi outra grande inspiração para o nosso direito, pelo menos no século XIX, a França também tem uma tradição republicana de muita desconfiança do judiciário, porque o judiciário era associado ao antigo regime, né, pré-revolução francesa. Então criaram uma autoridade judicial, que eles nem chamam de poder, não é um poder que está no mesmo nível dos outros, é como se fosse um ramo da burocracia do Estado, né, que é a autoridade judicial. E aí eles têm dois tipos de jurisdição, né? Tem a jurisdição administrativa, que cuida mais dos assuntos de direito público, direito administrativo, e o topo dessa jurisdição administrativa é o Conselho de Estado, que a gente também teve no Brasil no século XIX, por isso que eu estou falando, não é só uma curiosidade, porque a gente copiou esse modelo no começo do nosso Estado independente, né? Então, de um lado era jurisdição administrativa com topo o Conselho de Estado, e de outro lado o Poder Judiciário mesmo, que tinha como topo a Corte de Cassação. E aí em 58, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1958, criaram uma Corte Constitucional na França. Mas é uma corte sui generis, assim, porque é um órgão político
e faz um controle preventivo de constitucionalidade. E não tem um dever assim de justificar suas decisões, deliberar como um amplo tribunal constitucional. Essa Corte Constitucional era um órgão composto por professores, por políticos, e dava opiniões lá, preventivas, né, antes de uma lei ser aprovada, se ela era ou não compatível com a Constituição. E isso só começou a mudar, então, a Corte de 58, 50 anos depois, em 2008, que a França criou um instituto que chama Questão de Constitucionalidade. Aí o Conselho de Estado do lado administrativo ou o Tribunal de Cassação do lado judicial, né, esses órgãos de cúpula da jurisdição administrativa ou judicial, podem encaminhar uma questão para o Conselho Constitucional dizer se uma lei é constitucional ou não, uma lei que já foi aprovada e que está em vigor, né? O controle posterior de constitucionalidade, que é o que a gente costuma identificar como controle judicial de constitucionalidade, né? Não preventivo, mas daquilo que já está em vigor. Então isso é muito recente na França e é só o Conselho de Estado e o Tribunal de Cassação que podem consultar a Corte Constitucional se uma lei já em vigor é ou não constitucional. Bom, e aí todo o contexto europeu também foi mudando um pouco com a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que foi instituída lá em 1959, mas que só é um órgão permanente desde 1998. E aí, às vezes, tem um embate ou outro com os judiciários nacionais, né, dos membros da União Europeia. Enfim, mas todo esse começo para dizer, existe uma tradição no mundo de países, inclusive democráticos e liberais, que era uma tradição de supremacia legislativa, sem controle judicial de constitucionalidade, onde o controle é muito recente e muito restrito, né? Por outro lado, a gente tem os modelos que mais influenciaram o Brasil no século XX, ou pelo menos a começar da Constituição de 1891, né? Quando a gente importou o modelo americano de controle difuso e depois, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve muita influência do modelo alemão, né? De controle concentrado, e muito inspirado no Tribunal Federal da Alemanha. Então, o primeiro modelo, aí desses modelos, né? O modelo americano era o seguinte: na própria Convenção da Filadélfia, que desenhou a Constituição americana, discutiu a Constituição americana, o Madison propôs um controle judicial de constitucionalidade, mas isso não foi aceito. Então, o que prevalecia era aquela visão que o Hamilton já dizia no Federalista, que o judiciário era o poder menos perigoso de todos, porque não tinha nem o controle do orçamento, nem a força, né? A força é comandada pelo executivo e o orçamento é discutido pelo legislativo. E o judiciário seria o poder menos perigoso, um poder quase inócuo, né? E aí, logo no comecinho do século XIX, a gente estuda que teve o caso Marbury versus Madison. Curiosamente, o Madison, que estava lá na Convenção da Filadélfia, depois virou secretário de Estado nos Estados Unidos e foi objeto desse caso Marbury versus Madison, que não foi decidido, no fim das contas, no mérito, né? O juiz Marshall da Suprema Corte simplesmente fez um raciocínio de que a Constituição está acima das leis, alguém tem que, então, anular leis que são inconstitucionais. Então, isso cabe ao judiciário. Mas esse raciocínio não está explícito em nenhuma parte da Constituição americana, né? Foi uma inferência. Ele apresentou como uma inferência lógica, mas foi uma criação dele dizer que o judiciário é que deve controlar a constitucionalidade e, portanto, em última instância, a Suprema Corte americana. Isso, então, 1803, comecinho do século XIX. Mas demorou para o judiciário americano e para a Suprema Corte realmente praticarem como rotina o controle de constitucionalidade. E ela começou a fazer isso lá para meados, final do século XIX, e de maneira muito ruim, quer dizer, as decisões que ela tomou foram muito polêmicas. Por exemplo, lá em 1857, ela decidiu um caso Dred Scott, decidiu contra os escravos, decidiu que os escravos e os descendentes dos escravos não tinham cidadania sob a Constituição americana, protegendo os proprietários de escravos. Depois da Guerra Civil Americana, né, que teve justamente como tema central a escravidão, teve um caso, Plessy versus Ferguson, 1896, quase século XX, em que a Suprema Corte, depois da Guerra Civil, toda aquela disputa, preservou a ideia da segregação racial nos Estados Unidos, interpretando que o princípio da igualdade, da proteção igual sob as leis, que foi posto por uma emenda constitucional depois da Guerra Civil na Constituição americana, ela falou que o princípio da igualdade era compatível com a segregação racial, sim,
desde que os diferentes grupos raciais tivessem acesso aos serviços públicos da mesma qualidade e tudo mais, mas podiam ser serviços separados. E depois, no comecinho do século XX, em 1905, um caso famoso, o caso Lochner, a Suprema Corte disse que a legislação trabalhista, que limitava horas de trabalho, num caso específico, né, os sindicatos dos padeiros de Nova York queriam que a sua jornada diária de trabalho fosse limitada, acho que a 10 horas por dia. E a Suprema Corte disse que não, que isso era inconstitucional, essa legislação, porque tinha uma cláusula constitucional que era do devido processo. E a partir da ideia de devido processo, eles inferiam a ideia de liberdade contratual, e a ideia de liberdade contratual implica que nenhuma lei pode limitar a liberdade contratual. Então, se a pessoa quer vender a sua força de trabalho por 12, 15 horas por dia, pode, e o Estado não deveria restringir isso. E avançando um pouco lá na década de 30, com o New Deal, com o Roosevelt, a Suprema Corte se opôs sistematicamente às medidas de intervenção econômica, de proteção social do Roosevelt, né? De modo que o Roosevelt declarou que era preciso salvar a Constituição americana da Suprema Corte, né? E depois ele também tentou ampliar o número de componentes da Suprema Corte, né, para colocar pessoas alinhadas à sua linha política, porque se chegou àquela conclusão básica que se conhece nos Estados Unidos, que os juízes, em parte, interpretam a Constituição, mas, em parte, eles estão alinhados a uma certa ideologia, né, a um certo partido. E portanto, se uma linha ideológica partidária consegue, ao longo de anos, mudar a composição da Suprema Corte, ela consegue tornar a Suprema Corte mais deferente às suas próprias decisões, né? Amparar as próprias decisões do governo. E a Suprema Corte, então, dos Estados Unidos só começou a ter um papel mais progressista lá pela década de 50, 1954, 55, com os famosos casos Brown, quando ela acabou com a segregação racial e ajudou a implementar reformas nos sistemas escolares americanos, acabando com a segregação racial. Mas aí o ponto também é o seguinte, o contexto político já era muito favorável, né? Você já tinha um movimento de direitos civis, Martin Luther King, todo o movimento político americano que amparou essa visão, vamos dizer, progressista da Suprema Corte americana, né? E aí, desde então, a gente tem essas oscilações da composição da Suprema Corte. Você sabe quando ela é mais republicana, quando ela é mais democrata, quando ela é mais conservadora, quando ela é mais progressista. E é um pouco essa influência que a gente vê no Brasil mais recentemente, de observar os juízes do Supremo Tribunal Federal não só como juízes, burocratas, servidores públicos, mas como pessoas que estão alinhadas a uma ou outra linha política, né? E aí a outra grande influência que a gente teve no Brasil, claro, é do modelo alemão. O primeiro autor que propôs uma corte constitucional como um órgão diferente até do Poder Judiciário foi o Kelsen, o Hans Kelsen, que propôs na Áustria na década de 1920. Ele propôs, colocou na Constituição da Áustria e durante 10, 12 anos foi juiz da Suprema Corte Austríaca. Depois ele foi muito perseguido e teve que deixar o cargo. Mas esse modelo, na prática, o que mais se aproximou desse modelo, que teve mais influência mundial, foi o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, criado pela Lei Fundamental de Bonn em 1949, né? Depois do nazismo, depois da Segunda Guerra Mundial. Quando o Tribunal Constitucional Alemão passa a assumir um protagonismo, inclusive, na implementação dos direitos fundamentais, no controle da proporcionalidade, no uso da ideia de uma ordem objetiva de valores que está na Constituição, que está principalmente na lista de direitos fundamentais e que a Suprema Corte, por interpretação, poderia usar para restringir, para controlar as medidas de governo, né? Tendo uma posição mais ativa, mais protagonista, a partir de coisas tão abstratas como dignidade humana, né? O próprio Kelsen recomendava que não se deveria colocar na Constituição e não se deveria fazer controle de constitucionalidade com base em princípios muito abrangentes, como igualdade, dignidade, liberdade, porque você colocaria na mão dos juízes definir o conteúdo desses termos, né? Enquanto era melhor deixar para a esfera política, do debate político democrático, a definição desses problemas e deixar os juízes cuidando de questões formais, de validade das normas, né?
conflitos federativos, tentar unificar os embates federativos dentro do Estado federal e, enfim, tentar arbitrar as decisões políticas, mas por questões formais, de validade, se a decisão foi tomada pela autoridade competente, seguindo o método devido. Bom, e aí eu queria explorar com vocês, em alguns minutinhos, o paralelo que a gente pode ter do debate que surgiu na Alemanha na década de 1920, portanto há 100 anos, sobre quem deve ser o guardião da Constituição. O debate entre Kelsen e Schmitt. E a resposta era a seguinte: para o Kelsen, quem deve ser o guardião da Constituição? Deve ser uma corte constitucional, um órgão que está fora do poder judiciário, do poder executivo, do poder legislativo, e que vai ter essa função de preservar aquilo que a gente conhece como a hierarquia do direito, a ordem escalonada do direito, a ideia de que a Constituição é o escalão máximo do direito positivo e depois vem a legislação. Então a legislação só é válida se for criada de acordo com a Constituição. E aí surge aquela ideia de que o Tribunal Constitucional deveria ser um legislador negativo. Ele não vai criar leis, mas ele vai cassar aquelas leis que não forem criadas segundo os procedimentos previstos na Constituição. E a resposta do Carl Schmitt era outra. Quem deve ser o guardião da Constituição é um órgão político. Por dois motivos, né? Primeiro, porque o Schmitt dizia, uma coisa é a Constituição, outra coisa é a lei constitucional. A lei constitucional é um texto. A Constituição é a própria decisão política fundamental sobre a forma de Estado, a organização do Estado. E quem que toma a decisão política só pode ser o agente político máximo, que no caso da República de Weimar, lá da Alemanha, criada em 1919, era o presidente da República, diretamente eleito pelo povo. Então ele é o guardião da Constituição, ele é o guardião das decisões políticas fundamentais. E o texto constitucional, dizia o Schmitt, é algo muito abrangente, tem lá as suas fórmulas de compromisso. Não é bom colocar o judiciário com esse protagonismo de interpretar o texto constitucional, porque isso é uma função que extrapola até o que a gente entende como uma interpretação jurídica, no sentido de aplicar a norma. As normas constitucionais são muito abertas para você colocar no judiciário ou numa corte extrajudicial a interpretação da lei, da lei constitucional, dizia o Schmitt, né? Então o presidente da República deveria ter essa função de guardião das decisões políticas fundamentais. E isso fazia muito sentido na Alemanha, porque se a gente lembrar, a história alemã é o seguinte. Primeiro, os alemães começam a discutir um pouco essa ideia de controle judicial antes da unificação alemã, que acontece em 1870, 71. Depois a Alemanha vira um império, né? 1871, um país unificado, com o imperador e com o chanceler, um primeiro-ministro. E o maior primeiro-ministro foi o Bismarck, né? Um militar. E aí, bom, com o fim do Império Alemão, Primeira Guerra Mundial, você cria a República de Weimar. E na República de Weimar você passa a ter essa figura do presidente da República que é diretamente eleito e que divide o poder com o chanceler, com o primeiro-ministro. Então Weimar foi o primeiro grande esquema de semipresidencialismo, em que o presidente da República é chefe de Estado, mas também tem um protagonismo grande no governo, dividindo esse papel com o chanceler escolhido pelo parlamento. E então o presidente da República ocupava, até no imaginário alemão, simbolicamente, essa posição que tinha o imperador ou o chanceler Bismarck, o grande líder político nacional. Ainda mais que ele era eleito diretamente, né, o presidente. E aí a Constituição de Weimar colocou num artigo, o artigo 48, grandes, amplas competências para o presidente da República, que passaram a ser conhecidas mais ou menos sob o conceito de estado de exceção. Quer dizer, o presidente da República tem grandes poderes e poderes ainda maiores em situações de emergência nacional. O presidente da República, na República de Weimar, podia nomear e demitir o chanceler e os outros ministros, o primeiro-ministro e os outros ministros. O presidente da República podia dissolver o parlamento e convocar novas eleições. E ele podia suspender direitos fundamentais e ainda convocar as Forças Armadas quando necessário numa situação de crise. Bom, essas situações ocorreram até com relação à Prússia, houve um chamado golpe de Estado com relação à Prússia. A Alemanha não tinha um tribunal constitucional, mas tinha um tribunal de Estado que julgou esse caso da intervenção federal na Prússia. E aí, bom, um momento de grande instabilidade política, a Alemanha dos anos 20, num século atrás, com esse protagonismo do presidente da República,
que era defendido, inclusive, entre outros, pelo Max Weber. Ele ajudou a planejar esse sistema de um presidente da República como um líder carismático, forte, eleito pelo povo, que ajudaria a reforçar a vontade popular nessa disputa entre as elites econômicas, entre a burocracia civil e militar do Estado alemão e as massas alemãs emergentes aí num sistema de sufrágio universal, né? Bom, então esse presidente da República muito forte é a figura a quem Schmitt atribuía a guarda da Constituição. E aí o ponto problemático é, como a gente sabe, o Hitler foi apontado como chanceler pelo presidente da República, o Hindenburg. Depois esse presidente da República morreu e o Hitler assumiu para si os poderes de presidente da República e chanceler. Ele passou a ser o chefe supremo do Estado, se tomou para si o título de Führer, de ditador, de líder máximo, e, enfim, criou uma ditadura, fechou o parlamento, primeiro caçou vários parlamentares, depois fechou o parlamento e a gente chegou ao nazismo. Então essa resposta de que quem deve ser o guardião da Constituição é um agente político foi uma resposta problemática diante da história, né? Dar grandes poderes e poderes de emergência a esse chefe do executivo. E aí, portanto, no pós-Segunda Guerra Mundial, venceu a solução de Kelsen, que era, vamos dizer que o guardião da Constituição tem que ser uma corte constitucional. E o que eu queria comentar com vocês é como é interessante ver os paralelos desse debate entre Kelsen e Schmitt e o Brasil, para a gente chegar agora ao que nos interessa e para eu defender essa tese aí, por que o modelo brasileiro é sincrético, no sentido que ele combina muitas influências teóricas, né, desenhos institucionais dos diferentes países, e também o STF, especialmente, tem muitas funções, muitos papéis, e essa heterogeneidade tem a ver, então, com o que eu estou chamando aqui do sincretismo constitucional brasileiro. Então, se a gente pegar a nossa primeira Constituição, 1824, quem cumpre uma função mais ou menos análoga ao que a gente poderia chamar de guardião da Constituição, entre aspas, é o poder moderador. É o Dom Pedro, bom, concretamente, especialmente foi o Dom Pedro II, né, que exerceu esse poder moderador, mas que estava previsto desde a Constituição de 1824, com inspiração do Benjamin Constant. E, curiosamente, o Carl Schmitt elogia isso no século XX, 100 anos depois. Ele vai dizer que era muito interessante a ideia do poder moderador. E o que era o poder moderador, como a gente sabe? O imperador, no fundo, era o chefe do executivo, mas ele também controlava toda a dinâmica legislativa, porque ele que nomeava os senadores a partir de uma lista tríplice eleita, e ele podia dissolver a Câmara e convocar novas eleições parlamentares. Depois, o imperador é que organizava as eleições, no fundo, que eram controladas pelo governo, e o imperador nomeava os presidentes das províncias. E aí ele também ficava alternando entre gabinetes liberais e conservadores, né? Quer dizer, ele que meio que manipulava a formação das lideranças políticas no Brasil. Ele que fazia um gabinete ascender, claro, negociando com as oligarquias brasileiras, mas numa hora ascendia o gabinete liberal, numa hora ascendia o gabinete conservador, e o grande manipulador desse jogo, né, era o imperador. Não que ele fosse todo poderoso, porque ele era muito constrangido a ter que negociar com as elites, as oligarquias agrárias brasileiras, mas ele tinha esse poder, né, em tese, acima de todas as paixões políticas, de todas as facções partidárias. O imperador era a encarnação da unificação da nação, né? Era o que dizia o Pimenta Bueno, o grande constitucionalista do Império. E aí, na República, 1891, como é que foi criada a República? Por um golpe militar, né? E a partir de então a gente passa a ter essa disputa permanente no Brasil, como diz o Christian Lynch, professor no Rio de Janeiro, essa disputa por quem vai ocupar a posição, a velha posição do poder moderador. Ou, a gente poderia dizer em outros termos, quem vai ser, no fim das contas, o guardião da Constituição? As Forças Armadas, desde então de 1889, se colocam de maneira mais ou menos explícita nesse papel de que elas é que velam pela estabilidade do sistema político brasileiro. Elas deram um golpe militar que instituiu a República. Mas, ao mesmo tempo, Rui Barbosa ajudou a desenhar a Constituição Republicana e importou dos Estados Unidos essa ideia de controle judicial. Então você tinha o protagonismo das Forças Armadas, né, os nossos dois primeiros presidentes militares, marechais, Deodoro e Floriano, toda aquela influência positivista, um Estado forte, centralizado, militar, mas depois
cresce a ideia mais liberal americana de que o judiciário é que vai fazer controle de constitucionalidade, defendendo direitos individuais, né? Mas ainda de maneira mais ou menos restrita comparado ao que faz hoje, né? E do lado do executivo tinha a política dos governadores, né? O presidente da República negociava com as oligarquias locais, fazia as fraudes eleitorais, ajudava. Era todo aquele sistema do coronelismo, da composição que levava aos governos municipais, estaduais e chegava ao governo federal, né? Enfim, mas a gente traz o modelo americano com a primeira Constituição da República. Aí Getúlio Vargas, década de 30, recupera essa ideia do Estado forte, positivista. Tem também o amparo de militares, né, para dar o seu golpe, a Revolução do Estado Novo. Depois, a Constituição em 1934 é interessante por duas coisas. Primeiro, porque pediram parecer para o Kelsen sobre os poderes da Assembleia Constituinte de 1934. E o Kelsen deu um parecer. Ele falou que a Revolução possui os poderes que quer possuir desde que possa obter obediência às suas prescrições. Quer dizer, a Revolução de 30 rompeu a ordem jurídica anterior, dizendo ou não que era mantida a Constituição de 1891, ela deu um golpe de Estado e ela que tinha todos os poderes de dizer o que continuava ou não em vigor no Brasil e ela que tinha o poder de criar o regulamento para a nova Assembleia Constituinte, né? É isso que disse o Kelsen, basicamente. Não tem mais direito aqui. A questão é uma questão de obediência política. Se essa revolução conseguiu obter obediência política, ela passa a assumir o poder de criar o direito do zero, né? O poder constituinte, né? Então, por esse lado é interessante, e por outro lado também porque teve um deputado que propôs que fosse criada uma corte constitucional inspirada no modelo do Kelsen, que foi, como eu disse, já tinha sido criado na Áustria em 1920, mas que só se tornou mais popular na Alemanha a partir da década de 50, né? Então o Brasil em 34 já conhecia Kelsen e um deputado chegou a propor uma corte constitucional, mas essa proposta não foi adiante. O fato é que a Constituição colocou duas coisas no seu texto, né? Primeiro, que o judiciário não podia tratar de questões políticas, entre aspas, então aquilo que era considerado questão política estava fora do controle judicial, e de outro lado o judiciário foi criada a primeira ação abstrata de constitucionalidade, que ia diretamente ao Supremo Tribunal Federal, que era a ação de representação nos estados. Aliás, a representação da intervenção federal nos estados, né? Que era, enfim, o Senado tinha que editar uma lei para intervenção federal no estado e o Procurador-Geral da República podia levar essa lei a ser questionada perante o Supremo Tribunal Federal. Aí, em 1937, a gente teve uma Constituição que não teve nenhum efeito prático, né? Porque foi a ditadura do Estado Novo. A Constituição dizia que ela ia ser submetida a plebiscito, porque o presidente da República ia submeter a nova Constituição a plebiscito. Nunca houve o plebiscito. Aí a Constituição declarava um estado de emergência que nunca Getúlio Vargas revogou. E a Constituição dissolveu todo o poder legislativo, federal, estadual, municipal, e o Getúlio Vargas nunca reconvocou esse poder até 1945, né? Até o fim do Estado Novo. Mas tem duas coisas interessantes na Constituição de 37, apesar da pouca eficácia que ela teve, né? Porque no final virou uma ditadura pura e simples. Mas a Constituição de 37 dizia também que o judiciário não podia tratar de questões políticas e também criava uma forma do que a gente conhece hoje como controle judicial fraco, porque ela dizia, se o judiciário disser que uma lei é inconstitucional, o presidente da República pode ressubmeter essa lei ao parlamento, e se essa lei for aprovada pelo parlamento por 2/3 dos votos no Congresso e no Senado, essa lei passa a ser constitucional a despeito do judiciário ter dito que ela era inconstitucional, né? Quer dizer, quem dá a última palavra passaria a ser o parlamento, não mais o judiciário, né? Por isso que é um controle judicial fraco. Mas isso não foi testado na prática, porque o Getúlio Vargas simplesmente editou decreto, né? O decreto do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal e da CLT. Então ele não precisou passar nem pelo parlamento, muito menos pelo judiciário, né? Mas é interessante que isso estava na Constituição. E, aliás, a Constituição também dizia que o poder legislativo era exercido pelo parlamento, mas também por um conselho técnico, econômico, que assessorava o presidente da República, né? Então o poder legislativo não estava só no parlamento, também estava muito na burocracia que assessorava o presidente da República. Aí a gente chega a 1946, que é o que a gente tem como começo mais forte do controle de constitucionalidade no Brasil,
e não por acaso o começo mais forte da democracia de massas no Brasil, né? Só a partir de 46 é que mais de 10% da população passa a realmente votar. E aí é recriada aquela ideia da ação de representação da intervenção federal nos estados. Então, primeira ação abstrata a ser julgada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal é essa ação da intervenção federal nos estados, a competência da Procuradoria-Geral da República para propor essa ação. Então, uma competência muito reduzida. Só o Procurador-Geral da República que podia questionar se a lei era constitucional ou não, e só essa lei que determinava a intervenção federal nos estados. Mas a gente tem o comecinho aí do que seria um modelo inspirado no Kelsen, mesmo posto em prática, que é a ideia de uma corte constitucional para arbitrar os conflitos entre os poderes e a administração pública e também entre as instâncias federativas, né? Então, o controle de constitucionalidade muito menos preocupado com direitos fundamentais e muito mais preocupado com separação de poderes e com federalismo, né? Com a organização do Estado. Bem diferente do que a gente teve a partir de 1988, em que aumentou muito o número de ações abstratas, né? Ação direta de inconstitucionalidade, inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, quer dizer, um monte de ações abstratas que não existiam antes, e mais um foco muito grande em direitos fundamentais, em princípios muito indeterminados, incluindo direitos sociais, incluindo ações estruturais, intervenção nos presídios, nas favelas, no sistema de saúde pública. Enfim, é bem diferente do que a gente tinha em 46. E aí, para fechar um pouco essa parte histórica e chegar ao mapa atual para a gente conversar, tem o ponto seguinte. Tudo bem, em 46 começou a ter uma influência do modelo de Kelsen, mas veio 64, o golpe militar, que foi muito inspirado pelas ideias do Carl Schmitt. Se a gente pegar os atos institucionais a partir de 1964, começando pelo ato institucional número 1, né, que nem tinha número, mas passou a se chamar número 1, o ato institucional dizia o seguinte: nós temos uma situação de caos no Brasil, temos inimigos internos, por exemplo, o comunismo, estamos quase que num estado de exceção. E num estado de exceção, estamos autorizados a tomar as decisões fundamentais para preservar o Brasil, a República Brasileira. Diziam isso vários preâmbulos dos atos institucionais, inclusive do AI-1, redigido pelo Francisco Campos. A Revolução Vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte, diziam. E a Constituição de 46 só continua em vigência na medida em que o poder constituinte quiser. E o poder constituinte é a Revolução, né? É a Revolução de 64, dizia o ato institucional, e ela então decide em que termos se mantém o poder no Brasil, ela que decide quem vai ser cassado ou não, e está excluído de qualquer apreciação judicial o que for determinado por esse comando de governo revolucionário, né? E ele se legitima como poder constituinte, quer dizer, nada está abaixo desse poder. Dizia o Francisco Campos, o poder constituinte se legitima pela sua identificação com o povo, e não por respeitar a lei, por se submeter ao Congresso ou por se submeter ao Judiciário. Pelo contrário, ele é a encarnação da nação, né? Bom, esse é o histórico do Brasil para a gente entender por que a gente chega em 88 com todo esse nosso histórico de, primeiro, o poder do imperador no século XIX e depois no século XX todos esses golpes militares, o que instituiu a República, a Revolução de 30, depois Getúlio Vargas também atirado com força militar, depois todos os presidentes lá entre 46 e 64 tinham a ameaça de sofrerem um golpe militar orquestrado pela oposição, e depois o golpe de 64, né? E isso volta muito no contexto brasileiro com o plano recente descoberto lá, de que em janeiro de 2023 não poderia não ter sido só uma invasão, depredação dos prédios públicos em Brasília. Poderia ter sido um golpe de Estado matando o presidente, o vice-presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, é a hipótese investigada hoje em dia, e o Braga Neto, ex-ministro do Bolsonaro, foi preso como alguém que estava ajudando a orquestrar esse plano. O que mostra que o histórico brasileiro não é só uma curiosidade, mas permanece em alguma medida, e é nesse contexto que a gente vive essa situação que a gente está hoje. Quer dizer, são as críticas ao STF, de um lado, pelo ativismo judicial ou qualquer outro termo, e de outro lado, a ameaça de que, num impasse entre STF, Congresso, Executivo, ou as Forças Armadas
poderiam arbitrar esse impasse. E alguns defendem que isso estaria implícito de alguma forma no artigo 142 da Constituição de 88, né? Que é um artigo escrito também de uma maneira muito vaga, inclusive por pressão dos militares na época da Constituinte, né? Enfim, mas esse é o nosso contexto. E aí eu queria tentar resumir para vocês, tirando essa parte histórica, né? Quer dizer, incluindo essa parte histórica é um pouco do que eu estou chamando aqui do sincretismo. Quer dizer, o modelo brasileiro foi influenciado por todos esses debates, todas essas fontes americanas, francesas, inglesas, alemãs, nesses 2 séculos, né? Mas, por outro lado, o modelo brasileiro também tem esse sincretismo por alguns motivos. A gente pode falar de combinação em várias dimensões aqui, né? Primeiro, a gente combina o modelo americano com o modelo europeu. Quer dizer, a gente tem o controle difuso no Brasil, qualquer juiz pode deixar de aplicar uma lei no caso concreto. Os tribunais estaduais, inclusive, fazem controle abstrato da legislação estadual e municipal, né? E o STF faz o controle abstrato da legislação federal, né? Enfim, então, modelo americano, mas também o modelo europeu, no sentido de que o STF concentra poderes em que a pessoa pode chegar direto ao Supremo e questionar. A pessoa quem, né? Especialmente os partidos políticos e os sindicatos de âmbito nacional, né? O que fez com que um partido que tenha entre 513 deputados possa contestar uma lei ou uma emenda constitucional que tenha sido aprovada por 512 deputados, vamos pôr no limite, né? Se tem um parlamentar insatisfeito, ele pode ir ao STF e querer reverter o placar de uma emenda aprovada em 2 turnos por 3/5. Pode. Esse se tornou um sistema brasileiro. Bom, como eu já disse, não era o que Kelsen pensava. Kelsen pensava num sistema muito mais restrito, primeiro um tribunal que era fora do judiciário e um tribunal que controlava conflitos federativos, conflitos entre poderes, mas não conteúdos de direitos fundamentais, de princípios gerais abstratos, né? Enfim. E aí a gente também tem a combinação no STF, então. É corte constitucional, como eu já disse, com amplo rol de legitimados. Antigamente era só o Procurador-Geral da República. Hoje em dia, qualquer partido, qualquer sindicato nacional. Além da OAB, além dos governadores de estado, etc., né? Também é última instância, congestionada por um monte de processos, especialmente processos tributários, né? Que ficam rodando no Brasil para evitar o pagamento de tributos, né? Então o STF, enfim, é a última instância congestionada. É o foro privilegiado, né? Por prerrogativa de função. Então julga as ações penais, como mensalão, né? Ação 470, ficou famoso por isso, por julgar certos políticos que têm foro privilegiado. E além de tudo, o STF tem meio que uma interface com a Justiça Eleitoral, até porque alguns ministros do STF são também ministros do Tribunal Superior Eleitoral e também viram presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, e tem essa interface que a gente está vendo desde a época dos inquéritos, das fake news, das milícias digitais, em que transitam um pouco, né, entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, por isso que o STF também é muito complexo. Outros motivos que tornam o STF muito complexo. Porque as normas que o STF tem para controlar são muito heterogêneas. Não são só as cláusulas pétreas, que já são muito abertas, né? O que é tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto secreto, os direitos e garantias individuais. A gente tem um amplo rol de direitos fundamentais, sociais e individuais. Mas, além de tudo, a Constituição tem coisas que nem são direitos fundamentais, que são direitos corporativos dos funcionários públicos, dos próprios juízes, do Ministério Público. Não são direitos fundamentais de toda a população cidadão brasileira. São prerrogativas funcionais, corporativas, né? Normas de organização do Estado brasileiro, políticas públicas. Quer dizer, tudo está na Constituição. E tudo que está na Constituição, o STF pode usar como parâmetro para controlar a lei. E tudo aquilo que ele conseguir encaixar entre as cláusulas pétreas, ele pode usar como parâmetro, inclusive, para anular as emendas constitucionais. Então, é muito material para ser controlado, né? Além de tudo, como eu já comentei, a variedade dos instrumentos processuais, das ações abstratas e das ações concretas, né? Mandado de injunção, recurso extraordinário. A variedade das técnicas hermenêuticas, né? O STF pode dizer que uma lei é modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ela é inconstitucional, mas vamos dar um prazo para passar a considerar que ela é inconstitucional. Ele pode declarar que a lei é parcialmente inconstitucional, mas não reduzir o texto. Pode dar uma interpretação conforme.
pode fazer uma sentença aditiva, manipulativa, como fez no caso da lei da greve. Não tem lei da greve para o servidor público, então vamos aplicar a greve do servidor privado com essa lista de adaptações. É uma sentença aditiva. Criou uma lei enquanto o legislativo não cria, né? Além de tudo, outro tema que é muito estudado, as estratégias decisórias dos ministros, né? Como é que é construída a agenda, a pauta de julgamento do STF? O STF não tem um mecanismo para controlar o que chega a ele, né? Não tem um filtro, ele não pode deixar de julgar porque rejeita uma ação assim, sem motivo. Não, ele tem que avaliar cada processo que chega, ainda que seja para encontrar um vício formal e não analisar o mérito, né? Mas isso permite ao STF criar uma pauta, tirar de pauta, pôr uma pauta, agendar que tema vai ser tratado e quando esse tema vai ser tratado, né? Toda essa discussão sobre o excesso de decisões monocráticas versus as decisões colegiadas, tomadas nas turmas ou nos plenários. As audiências públicas, para que servem? É só simbólico ou o STF ouve alguém? Como o STF negocia com os outros poderes? De maneira republicana, pública, ou são negociações assim que não caberiam a um órgão que deveria controlar o poder político? E toda a variedade de estilos de interpretação, né? Tem hora que o STF é mais formalista, tem hora que o STF usa um princípio para dar uma interpretação muito abrangente, com base, sei lá, na dignidade da pessoa humana. Enfim, e usa diversas teorias, junta essas várias teorias, e cada ministro junta suas teorias preferidas, e chega a um voto, e a soma desses votos a gente não sabe qual é a visão do tribunal. A gente tem uma soma de votos individuais, quando não tem uma única decisão monocrática, né? De modo que esse é o panorama um pouco atual. E aí, 2 minutos para fechar. Tem um colega que escreveu um livro, Daniel Villanova Gomes, um livro que chama Supremologia, onde ele tenta mapear o que foi dito sobre o Supremo nos últimos tempos, né, como um campo de estudos. Ele diz o seguinte: a ideia de ativismo judicial surgiu nos Estados Unidos, 1947, se referindo a esse período do New Deal, em que a corte americana sempre barrava as medidas do governo. Mas se a gente voltar nos Estados Unidos, no século XIX, o Tocqueville já dizia: qualquer questão política nos Estados Unidos pode ser traduzida como um embate judicial. E é nessa situação que a gente está no Brasil hoje. Quer dizer, na década de 90, até a década de 90, pelo menos, o STF era muito mais um tribunal que não estava na opinião pública, que discutia questões tributárias, que deixava de julgar muita coisa por vícios formais, e que era visto até como um lugar para você fazer avançar promessas não cumpridas pela democracia representativa, né? Era um lugar para impor uma ética republicana, concretizar os direitos que o legislativo e o governo não conseguem fazer avançar. E hoje em dia a gente vê que, além disso, o STF tem 3 papéis importantes que eu falo aqui para fechar. Primeiro, o STF tem o papel de concentrar o federalismo brasileiro, né? De impor um pouco os parâmetros do que é ou não é constitucional, até para os tribunais de justiça dos estados controlarem a legislação estadual. Por recurso extraordinário, as questões estaduais acabam podendo chegar ao STF. O STF costumava ter uma visão muito fechada da administração, uma visão da federação, né? Uma visão bastante centralizadora. De outro lado, o STF serve como esse terceiro tempo da oposição, né? Você pede 2 turnos de votação no Congresso, você não consegue vetar uma lei no Executivo. Quem está insatisfeito chega ao STF e pede para o STF vetar, fazer essa arbitragem dos conflitos entre Executivo e Legislativo, né? E aí toda a disputa, como é que é composto o STF, né? O STF é uma mão amiga do governo, entre aspas? É alguém que vai julgar sempre pró-governo? Ou é um poder de oposição? Vai poder invalidar uma lei que foi sancionada pelo presidente da República, que foi aprovada pelo parlamento, né? E o terceiro ponto é que o STF também é um lugar muito bom para pautas corporativas, não só para defender os direitos fundamentais do povo, mas para defender direitos próprios, primeiro, da própria carreira judicial, ou do Ministério Público, ou dos defensores públicos, e segundo, para defender prerrogativas dos funcionários públicos, dos sindicatos mais fortes, das associações comerciais, industriais, né? Então, quem tem mais facilidade de chegar ao STF não é o povo em abstrato, né? São as corporações mais bem organizadas do setor público e do setor privado, né? Daí essa ideia de que o Carlos Ari Sundfeld, né, professor aqui da GV,
São Paulo diz que a nossa Constituição, mais do que uma Constituição cidadã, é uma Constituição corporativa, porque ela tem uma série de direitos fundamentais, mas quem vai conseguir fazer valer esses direitos fundamentais são corporações do Estado ou fora do Estado, né? Não é muito fácil chegar ao STF sem estar muito bem organizado, com bastante recurso econômico, político e jurídico para chegar lá, né? O que a gente vê é que em alguns temas em que tem todo aquele discurso sobre o papel contramajoritário da Suprema Corte, né? E um pouco do que a gente estudou naquele grupo esse papel contramajoritário é mais fácil de ser exercido em certos temas. Por exemplo, você deu o exemplo da união estável ou homoafetiva, né? Em outros temas mais espinhosos, que mexem com o orçamento público, que mexem com o interesse dos deputados, reforma política, é muito difícil o STF ser contramajoritário, mas aí também seria importante que ele fosse, né? As reformas que não conseguem ser encaminhadas pelo Executivo nem pelo Legislativo, seria importante que elas fossem pelo Judiciário. Até publiquei um artigo essa semana no conjunto com o Rodrigo Ribeiro também, sobre as emendas parlamentares, né? E a ideia o STF está tentando impor uma ética republicana, uma transparência nas emendas parlamentares, né? Mas também ele é um ator político, ele sabe que se ele forçar muito a barra, ele perde poder, ele perde o apoio do sistema político, do Congresso, dos parlamentares. Então, ele adota uma solução de compromisso, né? Por mais que ele seja o guardião da Constituição, ele pudesse impor maior transparência, a solução é sempre vamos dar um prazo, vamos pedir mais esclarecimentos. É muito difícil que o STF satisfaça as nossas esperanças mais transformadoras, assim. Ele consegue tomar, às vezes, decisões mais simbólicas, como no caso lá dos presídios, né? Há uns 10 anos o STF disse que a situação dos presídios no Brasil era inconstitucional. É um estado de coisas inconstitucional. Bom, ninguém duvida que, primeiro, não sei se caberia ao STF reorganizar todos os presídios do Brasil, e segundo, a gente sabe que ele não fez isso, né? Então tem essa função muito simbólica do STF que pode ser prejudicial a ele em alguma medida. Quer dizer, ele tem que sempre dosar. Eu vou ser simbólico, vou dizer que alguma coisa é inconstitucional e vou deixar o outro poder tomar as providências, mas se eu não controlar muito a omissão desses poderes, para que eu sirvo, né? E de outro lado, se o STF realmente quiser se impor num cenário político conturbado, será que ele vai ter o apoio à situação política de fato para se manter aberto e funcionando, né? E tem uma questão legítima do debate político brasileiro que é quem que está acima do guardião da Constituição? Quem controla o controlador, né? Aí vem essas ideias, ao meu ver, malucas, inconstitucionais, que são as Forças Armadas. Não, mas a ideia é o seguinte, tudo bem, tem que ter sempre uma composição, freios, né, entre o STF, o Legislativo, o Executivo. De um lado, uma questão que não consegue passar em um poder tem que conseguir avançar em outro, mas de outro lado, esse outro poder pode ter algum tipo de bloqueio, né, da sua decisão pelos poderes democráticos, né? Não cabe falar que tem um poder que está acima do Executivo, Legislativo e Judiciário está o Exército. Não dá, né? Mas o fato é esse, quanto mais o STF intervém, mais ele acaba tendo que se comportar como um agente político, né? Porque tudo bem, ele pode pegar e dizer que alguma coisa é inconstitucional, mas ele vai ter apoio nessa sua decisão para concretizar essa decisão ou para fazer o outro poder cumprir essa decisão, né? E isso é um cálculo político, né? Quer dizer, ele não tem o cálculo eleitoral porque os ministros estão lá com mandato vitalício, mas tem o cálculo político de que se eu forçar muito, eu posso pegar um executivo que queira ampliar o número de ministros, né? Dissolver toda a composição e colocar só gente muito próxima ao governo, né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer cada vez mais que é um agente político, sim, que cabe a gente cobrar assim, a qualidade da argumentação jurídica que o STF tem que fazer, mas entender que ele faz cálculos políticos muito mais do que qualquer outro juízes, né? Outros juízes também fazem cálculo político, mas pelo tipo de questão que chega ao STF, são muito mais agentes políticos do que a maioria do judiciário, né? E não tem como não ser, né? Talvez. Tem um artigo legal do Diego Werneck, que é STF, criador e ou criatura, né? Que tem um pouco a ver com isso que você comentou, quer dizer, é porque as coisas chegam ao STF, é porque estava assim na Constituição de 88, mas é também porque o STF foi interpretando e ampliando suas competências, né?
quer dizer, ele é um pouco criador, mas ele também é um pouco criatura, ele é provocado, mas também amplia a margem para a sua própria provocação. Então é interessante esse artigo do STF como criador e ou criatura, né?